Boa tarde, senhores. Aqui é o professor Felipe de Filosofia, membro do PQA, Professores que Amamos. Estamos aqui para tratar sobre um tema bastante interessante na matemática, que é a teoria dos jogos, e fazer uma interdisciplinaridade aí, trabalhando, por exemplo, agora com filosofia. Tá certo? A ideia de Pascal, a teoria da aposta, será que Deus existe? Talvez possa parecer uma pergunta meio aleatória, uma questão muito jogada assim, sem muito sentido, mas eu vou mostrar que não é bem assim não. Quem foi esse autor chamado Pascal? Ora, Pascal era um filósofo, tá certo? Um matemático do século XVII, um teólogo também, que trabalhou muito, foi um dos grandes iniciadores da teoria da probabilidade que nós conhecemos hoje na matemática, tá certo? Ele deu um tratamento matemático mais rigoroso, de tal modo que a probabilidade se tornou mais confiável. Não era muito confiável nessa época, a matemática via a probabilidade com os olhos um pouco suspeitos e tal. Além disso, trabalhava também, como era muito comum na época, com outras áreas de filosofia, de pensamento humano, por exemplo, questões relacionadas à natureza humana, sobre questões teológicas sobre a existência de Deus, coisas desse tipo. Newton também é um autor nessa época que se destaca por isso, Galileu e por aí vai. E Pascal, obviamente, né, não ficaria atrás. E é bastante interessante notar que dizem, né, a fofoca filosófica vigente, que talvez Pascal fosse uma pessoa bastante interessada por jogos de azar, talvez daí nasce esse interesse dele em probabilidade, saber como é que os jogos funcionam e por aí vai. Mas talvez a pergunta que caiba agora é, mas qual é a relação entre teoria das apostas, teoria dos jogos e a existência de Deus? Talvez possa parecer uma coisa muito aleatória, né, como é que você se relaciona esse tipo de cálculo de probabilidade com as provas da existência de Deus. Ora, mas a resposta é bastante simples e ela foi dada por Pascal no seguinte modo. Quando você percebe que há argumentos bons e contra algo, teoricamente você teria que fazer meio que uma aposta para saber qual dos dois você deve confiar. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, você tem uma lista, uma linha de argumentação a favor da existência de Deus, por exemplo, no caso, e uma linha de argumentações contra a existência de Deus. Pascal percebe que em ambos os casos há provas muito boas para tentar mostrar que Deus existe, tentar mostrar, por exemplo, que Deus não existe. Qual das duas eu deveria optar? Qual seria mais razoável? Porque a ideia da probabilidade é saber aquilo que é mais provável no seguinte sentido. O que é mais razoável? É mais razoável acreditar no que é mais provável do que é menos provável? Obviamente que a resposta é naquilo que é mais provável. Então, como é que a gente pode proceder? Ora, a gente vai ter que fazer uma aposta em relação a uma dessas duas hipóteses. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Qual é a resposta? Tá certo? Qual a alternativa que o nosso autor francês propõe? Era muito simples o raciocínio dele. A proposta dele é que você deve apostar que Deus existe em relação a Deus não existir. Por quê? Em termos de probabilidade, você tem mais chance. A ideia e o raciocínio dele é bastante interessante. Vamos imaginar que você queira ser uma pessoa feliz. Eu acho que isso é muito normal, muito comum a todas as pessoas. Então você tem que pensar o seguinte: vamos imaginar que Deus existe. Para eu ser feliz, eu tenho que seguir nessa vida aquilo que Deus pede. Depois que eu morrer, Deus vai me dar a felicidade eterna. Se Deus existir, o que acontece? Vivi feliz aqui, tá certo? Além do mais, depois que eu morrer, eu vou ganhar a felicidade eterna. Na verdade, eu teria a conjunção de dois fatores positivos se eu apostar que Deus existe. Tanto uma vida ética e moral aqui, que o que Deus nos pede não é nada muito excepcional. Agora, se eu apostar, por exemplo, que Deus não existe, beleza, eu vou ver uma vida moral aqui. Só que eu perco um elemento, que é o elemento pós-morte, que é o elemento relacionado à felicidade eterna. Então, em termos de probabilidade, é muito mais provável e razoável que você aposte que Deus existe, dadas as nossas limitações e a conjunção de vários fatores, ou seja, dada a nossa vida moral aqui, mais a felicidade possível no futuro, do que você tentar apostar que Deus não existe e viver uma vida somente desregrada, sendo que se no final Deus existir, você perde um elemento em relação àquela pessoa que acreditou que Deus não existe. Se Deus não existe, aquela pessoa que acreditou que Deus existe teve uma vida moral, na verdade ela não perdeu nada, tá certo? Ela teve uma vida socialmente aceita, uma vida feliz também, com práticas morais e éticas bastante interessantes. Beleza? Ora, se quiser saber mais, dentro em breve nós estaremos aí com o nosso programa PQA sobre jogos, tá certo? Então acompanhe a nossa programação na internet, no nosso site, nossa página lá do Facebook, Professores que Amamos, tá certo? Abraço, boa tarde a todos, até mais.